Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas, para mais um dia de correções. E hoje a gente vai fazer o livro Português Linguagens do sexto ano. É isso mesmo, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva no canal, porque assim você vai ser o meu aluno mesmo, vai estar matriculado aqui no LD. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha para me ajudar também. E também não esquece de ativar o sininho, porque aí todas as vezes que eu postar uma aula aqui, você vai ser notificado, tá? Não esqueça também de ir lá no canal OLD de Matemática. Então, vou deixar aqui embaixo o link na descrição, porque esse canal aqui é o de português, OLD Português, mas você tem que se inscrever lá no de matemática. Você pode e deve fazer isso, é muito importante. Então, no final da aula, não faz isso agora não, tá? Mas no final da aula você vai lá, clica no link e corre lá para o LD de matemática, tá bom? Então, sem mais recados, bora para a aula. Prof, então o que você vai fazer hoje de página? Hoje eu quero fazer pelo menos da página 140 até a página 150. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Se o vídeo não ficar muito longo, se a aula não ficar muito longa, a gente faz da 140 a 150. Peraí, eu tô olhando aqui pro lado, gente, é porque eu tô olhando no meu segundo monitor para ver se tá bem centralizadinho para vocês aí, tá? Porque eu tenho que deixar bem centralizado, senão vocês não enxergam nada. Beleza? Então, peraí que eu tô arrumando aqui. Então, vamos começar a partir desse trecho aqui, tá? De uma notícia. Olha só, eu não costumo ler, tá, gente? Eu não costumo ler esse tipo de texto assim, mas esse daqui eu acho importante ler para vocês, tá? Porque eu acho que quando a gente lê, a gente perde muito tempo e o vídeo, a aula fica muito longa. Mas nesse caso aqui, eu vou ler para vocês, porque eu acho que é importante ler esse texto aqui, tá bom? Então, olha só, leia a seguir o trecho de uma notícia. Então, olha só, em dezembro, tudo ganha um toque natalino. Com a chegada das festas, empreendedores investem em produtos personalizados para se destacar e atrair clientes. De acordo com as estimativas, Espera. De acordo com as estimativas do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, que é o Sindivarejista, o Natal e o capital que o 13º salário tende a injetar na economia da capital provavelmente aumentarão em até 14% as vendas do comércio. Conforme os representantes do Sindi Varejista, Brasília terá o Natal das Lembrancinhas. Isso porque, mesmo com os impactos financeiros advindos da crise causada pela pandemia, o consumo não apresentou estagnação. Mesmo com as previsões positivas, há quem ainda fique com um pezinho atrás. Materializando memórias. Apesar de a comida ser sempre uma boa aposta para atrair os clientes, os trabalhadores de outros setores também têm as suas ferramentas para essa época do ano. A fotógrafa Nayara Monteiro, de 35 anos, montou um belo cenário temático para registrar a data entre as famílias. Então, aqui está falando o seguinte, que o Natal, resumindo, né? Natal, gente, é para a gente gastar dinheiro. Ai, prof, tá chegando o Natal, porque a gente já está em julho, sim, nessa época do ano agora que eu estou gravando para vocês. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos em julho, aí com um piscar de olhos, ó, fazendo assim, ó, com um piscar de olhos, já chega dezembro, né? Já chega o Natal. Então, bora lá para o que interessa, prof, que nós estamos com pressa, nós vai, nós vem, nós volta, né? Nós vai fazer o número 1, então, agora? Vamos, coisinha fofa da Gabi, vamos agora fazer o número 1. Então, olha só, a notícia em estudo trata de uma época específica do ano, que é o Natal. Segundo esse trecho lido, quais eram as previsões dos lojistas para essa época do ano quando a notícia foi escrita? Então, olha só, quando essa notícia foi escrita, quais eram as previsões, né? O que eles pensavam aqui?
A previsão era de que as vendas iriam aumentar, porque as pessoas comprariam lembrancinhas de Natal para presentear. Isso daí, gente, é todo ano, né? Todo ano a gente pensa, nossa, as vendas vão aumentar. Por quê? Porque é Natal. E daí? E daí que a gente compra um monte de lembrancinha. Para quem? Para aquelas tia velha que você não gosta de ir na casa dela, mas que a sua mãe falou que é para você pegar o dinheiro da sua mesada para comprar presente para aquela sua tia velha que você não gosta dela. É isso. Né? Natal a gente sempre gasta muito dinheiro. Tá. Letra B. As pessoas envolvidas estavam todas confiantes nessas previsões? Será que estava todo mundo achando que, nós vamos arrasar de vender, nós vamos vender pra caramba porque é Natal? Será que era assim? Eu acho que não, hein? Por quê, prof? Porque teve a pandemia, certo? Então, ó, então não. A frase há quem fique com o pezinho atrás demonstra que há pessoas que têm receio, isso é, pensa que a previsão pode falhar, porque o texto contou ali pra gente que teve a pandemia, certo? E aí na pandemia as pessoas ficaram pobres. Eu não, porque eu já sou, né? Mas teve gente que ficou. 2. O substantivo capital foi empregado no texto duas vezes. De que modo o leitor pode identificar se esse substantivo está no feminino ou no masculino? Então, como que a gente pode saber se é o capital ou se é a capital, né? É por meio dos artigos relacionados ao substantivo em cada caso. Então, quando fala assim, o capital que o 13º salário traz, quando fala o capital, está se referindo ao substantivo masculino, tá? Então, o artigo que acompanha o substantivo é usado no masculino, portanto, o substantivo está no masculino. Agora, quando fala assim, ó, na economia da capital, olha só, aí não é o capital, é da capital. Se é da capital, aí a gente vê que está no feminino, portanto, o substantivo está no feminino. E uma coisa interessante aqui também, né? Eu posso falar o capital, me referindo a dinheiro. Então, olha só, eu posso falar o capital com o artigo o. E aí eu posso me referir a dinheiro. O capital está muito baixo. O capital está muito baixo. E eu também posso falar a capital de Minas Gerais está muito movimentada hoje, tá? Então, o mesmo substantivo pode ter diferentes sentidos se ele estiver no feminino ou se ele estiver no masculino. Então, o e o a faz muita diferença, tá? Então, presta atenção nisso daí. Beleza. Nham, 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 nham. Deixa eu ver, agora a gente está na letra B. De brabo. B de brabo, prof. É, B de brabo, né? Tem gente que fala brabo. Brabo. As pessoas envolvidas estavam. Tá, esse aqui eu já li. Gente, tem hora que eu me perco. Tem hora que eu dou umas perdidas aqui, peraí. Em a capital. Ah, tá. Na letra B, as pessoas envolvidas estavam todas confiantes nessas previsões? Justifique. E esse daqui é qual que é? Um ou o dois, hein? Peraí, deixa eu ver qual que é. Ah, tá, é o dois. Eu nem li o dois ainda. Por isso que eu tô achando estranho que tem uma resposta boiando ali. A resposta está boiando, prof, porque você é doida, prof, e você ainda não leu a letra B, prof. Calma, criatura, coisinha fofa da Gabi. Vou ler agora. Qual é o sentido dessa palavra em cada uma das ocorrências? Acabou que eu já falei para você aqui agora, né? Acabei de te falar. Ó, lembra que eu te falei agora há pouco que muda o sentido? O e o a muda o sentido? Então, olha só. Em o capital, a palavra capital é empregada com sentido de dinheiro, né? Money, bufunfa, prof. E, por sua vez, a capital, ela é usada no sentido de cidade. A capital de Minas Gerais, BH, né? Então, tá bom. Por que que você tá falando Minas, prof? Porque eu moro em Minas, ora bolas, peões. Ora bolas, peões. Então, vamos lá pro 3. Espera aí, deixa eu centralizar. Aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho para você enxergar. Deixa eu ver se. Não, se eu aumentar um pouquinho mais. Espera aí, criatura. Espera aí. Não, eu acho que eu vou diminuir mesmo. Porque senão vai ficar cortando e eu não gosto quando corta, não, tá? Vamos lá.
releia. Cadê? Ah, agora sim. Tem que aparecer o ponteiro do mouse rosinha, que eu coloquei o ponteiro rosinha e quando não aparece aí eu não gosto não. Aí tem que aparecer o ponteiro rosinha. E agora sim, agora eu vou começar. Ó, releia estas frases. Brasília terá o Natal das lembrancinhas. Há quem ainda fique com um pezinho atrás. Sabendo que o substantivo pode ser empregado nos graus diminutivo e aumentativo, deduza. Quais dessas quais. Ah, gente, peraí, deixa eu colocar o óculos. Eu fico querendo assim não colocar o óculos, por quê? Porque o óculos ele dá um reflexo aqui na minha luz aqui, entendeu? Só que o que que acontece? Eu não enxergo direito, entendeu? Peraí, ai, coisou até meu microfone. Peraí. Eu não enxergo direito, não. Ai, prof, você é ceguinha? Ah, eu sou. Eu sou super ceguinha. Aí eu não enxergo direito, eu tenho que colocar o óculos. Vai ficar dando reflexo, mas paciência, né? Fazer o quê? Ó, sabendo que o substantivo, tá? Ele pode ser empregado em graus diminutivo e aumentativo. Deduza. Quais palavras dessas frases foram empregadas em um desses graus? Então, aqui, ó, a gente tem as palavras lembrancinhas e pezinho, tá? E elas foram empregadas no diminutivo. Ô, gente, eu preciso explicar diminutivo? Ó, diminutivo, aumentativo. Precisa explicar? Não, prof. Por quê? Porque nós sabemos tudo, a gente sabemos tudo de português, a gente não precisamos de explicação. Então, tá bom, vamos continuar. B. Troque ideias com os colegas e o professor. Qual sentido é construído pelo emprego dos substantivos nesse grau das frases em análise? Então, olha só. Respectivamente. Aí, olha só, o que, que significa. Vem cá comigo. Coisinha fofa da Gabi. Quando tiver escrito a palavra respectivamente, significa que é exatamente na ordem que eu vou falar agora, tá? Então tá, volta aqui comigo. Então, olha só, tá falando aqui, ó, respectivamente, uma lembrança singela e um pouco de cuidado, tá? Então, quando a gente fala lembrancinha, eu estou dizendo que é uma lembrança simples, é um presentinho simples, é uma coisinha simples. Sabe quando você vai na casa de alguém, você leva a pessoa tá fazendo aniversário. Aí você pega assim um presente assim todo sem graça e fala assim: "Ah, não repara não, é só uma lembrancinha". Quer dizer, é uma coisa simples. Esse é o sentido. E o sentido de pezinho? Por que que pezinho foi empregado aqui no diminutivo? É porque é um pé pequenininho, prof? Não, criatura, é porque um pezinho atrás significa para você ter um pouco de cuidado, né? Tem um pezinho atrás. Aí na língua portuguesa, a gente é muito bonitinho. A gente fala, coloque um pezinho atrás, porque senão fica feio. Fala assim, ah, bota um pezão atrás aí que essa pessoa tá falando mal de você. Põe um pezão atrás. Então a gente fala um pezinho atrás, quer dizer, toma um pouco de cuidado, tá? Esse é o sentido da frase. Nossa, prof, como você é doida para explicar? É, eu sou, por isso que vocês estão tudo aqui inscrito aqui no meu canal. Vocês gostam de professor doido que eu sei. Porque quando eu dava aula presencial, eu não vou nem contar quando eu dava aula presencial, não, gente. Os meus alunos. Não, não, deixa pra lá. O uso do diminutivo pezinho em lugar de forma pé. Peraí. Calma. Volta. Volta, prof, e leia direito, prof, porque para você cobrar da gente que a gente precisamos ler direito, prof, você também precisa ler direito, certo? Certo, você tá certo. Então eu vou ler direito, ó. O uso do diminutivo pezinho em lugar da forma pé acrescenta um significado para o leitor. Explique no caderno. Qual que é a diferença de sentido entre o uso das duas expressões? Qual que é a diferença de pezinho e a diferença de pé? Então, olha só, o uso do termo no diminutivo pode indicar que a desconfiança não era total, o que não ocorreria se o termo usado fosse pé, tá? Aqui, qual é o sentido de pezinho e de pé? Qual que é a diferença de pezinho e de pé? Se eu falo com você assim, fica com o pé atrás, porque aquela menina da sala do lado, ela tá falando mal de você. Se eu falo com você, fica com o pé atrás, eu tô falando para você o seguinte: toma muito cuidado mesmo. Fica com os dois zoião, ó. Toma cuidado com força. Esse é um sentido, pé.
Aí agora eu viro para você e falo assim, é, fica com o pezinho atrás, porque tem uma menina ali da sala do lado que eu acho que ela tá falando mal de você. Aí se eu falar fica com o pezinho atrás, quer dizer assim, pô, toma um pouco de cuidado. Toma um pouco de cuidado. Então, assim, ó, na primeira frase fica com o pé atrás, tipo, fica zoiudo, porque a menina tá metendo a língua no C. Agora, se eu falo, fica com o pezinho atrás, eu tô falando, pô, dá uma, né? Dá uma. Cuida um pouquinho aí, beleza? Cuida um pouquinho aí, tá? Fica veiaco, como a gente fala aqui em Minas, fica veiaco, beleza? Tá. Então volta aqui. Às vezes, gente, eu acho que todos os meus alunos é daqui de Minas. Aí eu fico falando umas gírias assim que eu esqueço que eu tenho um aluno do Brasil inteiro. Mas tudo bem, tá? Volta aqui comigo. Né? Mas aí veiaco, né? Fica veiaco, né? Aqui em Minas a gente fala muito isso. Agora bora pro 4. Agora, leia as frases a seguir extraídas de outros trechos da mesma notícia. Então, presta atenção aqui. Em dezembro, o ambiente ganha espaço para algumas luzinhas e decorações e é um pouco mais frias, né? E decorações um pouco mais frias. Seguindo a linha das comidinhas natalinas, está também outro café com unidades da asa sul e da asa norte. Aí agora o trecho 3, olha que legal. Acabamos deixando para os clientes escolherem e ter algo geladinho junto com a rabanada, casou muito bem. Então, olha só, letra A, de amor. Ó, identifique um substantivo empregado no grau diminutivo em cada uma dessas frases. Cara, se você não souber essa, volta lá pro terceiro ano que tu tá precisando. Porque olha só, substantivo empregado no grau diminutivo. O que que a gente tem? Respectivamente. Lembra que eu te expliquei agora há pouco? O que é respectivamente, professora? Respectivamente é exatamente nessa ordem que eu vou falar agora. Então, a primeira palavra empregada no diminutivo, luzinhas. Depois, comidinhas. E depois, geladinho. Beleza? Beleza, prof, entendeu? Entendemos, nós entendemos tudo. Nós vai, nós vem, nós volta. Vamos lá para o B. Nesses trechos, que sentido é construído pelo emprego dos substantivos nesse grau? Então, olha só, qual é o sentido de colocar essas palavras no diminutivo? Então, respectivamente, de novo. Luzinhas. O que representa luzinhas? Representa as luzes produzidas por pequenas lâmpadas usadas tipicamente no Natal. Ah! Detalhe, eu não terminei ainda. Calma, criatura. Eu ainda vou terminar o resto aqui da resposta, né? Mas eu tenho uma coisa para te falar, que eu já estava esquecendo. Não é para copiar tudo igualzinho está aqui no livro. Por quê, prof? Por que não? Não é para copiar. É para você escrever com as suas palavras, tá? Porque aqui no canal eu tô vindo dar aula para você, te explicar o conteúdo do livro. Não é Ctrl C, Ctrl V, não é para ficar copiando igual um bocó, igual uma bocozona. É para você pegar o que eu estou te explicando aqui, olhar as respostas e você transcrever as respostas com as suas palavras e de preferência você vir aqui no canal para conferir a sua resposta com a minha resposta, tá? Com a minha explicação. Não é para você vir aqui e já sair copiando tudo igualzinho tá aqui no livro, não, tá bom? Então tá bom, obrigada. É só isso, prof? É, então tá, obrigada. Volta aqui para mim. Vamos continuar. Comidinhas pode indicar que são petiscos ou alimentos que despertam algo afetivo. Geladinho. Ai, coisei aqui. Geladinho pode dar a impressão de contido e gelado, mas não muito, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Luzinhas. Luzinhas são aquelas luzinhas de Natal. É o que tá falando aqui, ó, usada tipicamente no Natal. Comidinha. Comidinha é para indicar o quê? Que é um petisco. É uma comidinha, desperta algo afetivo. O que que é algo afetivo? Pô, é aquela coisa que te dá um carinho quando você come. Ah, aquela comidinha da minha avó. A minha avó fazia uma comidinha tão gostosa, então é algo afetivo. Geladinho quer dizer assim, ó, dá a impressão que é uma coisa gelada,
mas não é muito gelado, tipo gelado. É geladinho, tá? Um pouco gelado. Beleza? Beleza, prof. Então bora lá. Leia a lista de compras a seguir: arroz, feijão, açúcar, manteiga, pães frios, legumes, frutas e biscoitos. Prof, por que que você leu rápido demais? Porque se eu não ler rápido demais aquilo ali, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu preciso dar aula ainda para mais turmas, né? Porque aqui eu estou no sexto ano, gente, mas aqui no canal eu dou aula para uma galera, né? Para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o EJA, né? Não é só você, ô Lírio do Campo, que recebe aula aqui no canal, não, tá? Então, meu amor, a gente tem que andar rápido, não é isso? É isso. Então, olha só. Observe que nessa lista há itens no plural e itens no singular. Então, tem coisa lá que está no plural, tem coisa lá que está no singular. Agora, deduza. Por que que acontece isso? Por que será, prof, que tem coisa que está no singular e que tem coisa que está no plural? Então, vem aqui comigo. Então, olha só, deixa eu dar um zoom. Acho que se eu ficar dando zoom assim vai ser melhor. Então, olha só. Itens como arroz, feijão, açúcar e manteiga estão no singular porque provavelmente se referem a um único tipo de produto listado. É diferente de pães, frios, legumes, frutas e biscoitos, que provavelmente fazem referência a tipos diferentes de um mesmo produto e por isso estão no plural, sugerindo uma variação daquele mesmo produto. Então, diferentes tipos de pães, diferentes tipos de frios, legumes, frutas e biscoito. O que que isso quer dizer então, prof? Isso quer dizer o seguinte: arroz é arroz mesmo, feijão é feijão mesmo, açúcar é açúcar mesmo e manteiga é manteiga. Então, tá tudo no singular. Agora, pães. Eu tenho vários tipos de pães, então está no plural. Eu posso comprar pão de queijo, que agora já me deu vontade de comer só porque eu falei. Eu posso comer pão sírio, que já me deu vontade de comer porque eu amo pão sírio também, né? Frios, pode ser presunto, mussarela, apresuntado, legumes. Legumes eu tenho uma pancada de legumes. Tem legume de tudo quanto é tipo. Tem cenoura, tem chuchu, né? Frutas, frutas também, banana, maçã, enfim. E biscoitos, vários tipos de biscoitos. Eu posso ter o biscoito recheado, eu posso ter biscoito cream cracker, eu posso ter o biscoito rosquinha, eu posso ter o biscoito blá blá blá, entendeu? Então é isso. Então, isso aqui está no singular porque é um produto, único tipo de produto. Você pode até resumir a sua resposta. Você pode colocar arroz, feijão, açúcar e manteiga está no singular porque se refere a um único tipo de produto. Pães frios, legumes, frutas e biscoitos estão no plural porque sugere uma variação daquele mesmo produto. Prof, repete. Ah, não, meu filho, volta o vídeo que eu acabei de te falar a resposta resumida. Volta o vídeo aí, dá pause para você coisar a resposta para o seu caderno não ficar negociado, tá bom? Então tá bom, prof. Vamos continuar? Vamos, então vamos. Antes das palavras arroz, feijão, açúcar e manteiga, podem ser inseridos termos indicativos de quantidades. Reescreva a lista no caderno e acrescente a esses itens, conforme for conveniente, os termos quilo, pacote, pote e caixa, antecedidos de numerais maiores que 1, tá? Maiores do que 1. E aí você vai fazer a concordância adequada. Então, como que você pode fazer aqui, ó? Vamos, vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. Aí. As possibilidades são inúmeras, desde que empregados com os plurais quilos, pacotes, potes e caixas. Prof, mas essa não é a resposta. Eu quero a resposta, prof. Ó, você pode fazer assim, ó. Quer ver? Deixa só eu bisoiar. Peraí, gente. Não. Eu vou digitar o texto aí. Deixa só eu bisoiar aqui só para ver aqui se tem mais alguma coisa que eu vou colocar. Eu já vou colocar aqui para você. Peraí.
Deixa eu só ler de novo aqui, só para ter certeza de como que eu vou fazer. Antes das palavras podem ser inseridos os termos indicativos de quantidades. Reescreva a lista no caderno. Ah, tá, tem que reescrever a lista toda no caderno. E acrescente a esses itens, conforme for conveniente, os termos quilo, pacote, pote, caixa, antecedidos de numerais maiores do que 1, tá? O que que a gente vai fazer aqui, então? Eu não vou colocar a lista inteira, né? Ou eu vou? Eu vou. Ah, eu vou. Eu vou sim, eu vou sim. Vou colocar a lista inteira assim. Por quê? Porque eu quero, porque o canal é meu, porque eu sou doida e porque eu quero fazer isso com os meus alunos, porque os meus alunos merecem e eu preciso descoisar aqui, porque agora eu coisei tudo. Peraí, só um minuto. Aí volta. Deixa eu colocar pequenininho. Aí depois eu aumento, pode ser? Pode, né? Você deixa? Deixo. Então tá. Que aí é mais fácil, porque tá negociando tudo aqui. Então, olha só, vamos colocar. Tem que ser números maiores do que 1. E tem que colocar os correspondentes. Por exemplo, ai, gente, peraí, volta. Eu apertei um negócio aqui que não era para apertar. Desculpa, tá? Desculpa. Vamos colocar aqui. 2 quilos de arroz. Aí agora você vai refazer a sua lista, tá? Então, ó, 2 quilos de arroz. Vamos colocar até com um negocinho assim, para ficar super bonito, para ficar lindo. Peraí. Hoje eu tô animada, gente. Hoje eu tô animada. Prof, que dia que você não tá animada aqui no canal? Não sei, todo dia eu tô animada. 2 quilos de arroz. Feijão, vou colocar 2 pacotes. Pode ser? 2 pacotes de feijão. Vamos colocar aqui açúcar. Tem que ser número maior que 1, tá? Então, vou colocar. Ai, de novo eu apertei um negócio que não era pra apertar. Desculpa de novo, tá, gente? Ai, prof, como você é doida, desculpa, mas eu tô voltando aqui na tela, desculpa, que eu tô apertando os negócios que não é pra apertar, aí fica toda hora aparecendo a vinheta, tá? Desculpa, eu não vou apertar mais não. Ó, aqui eu posso colocar 2 quilos de 2 kkkk, não, não, 2 kkk não. 2 quilos de arroz, aí aqui eu posso colocar, o que mais? Manteiga, né? É, pode colocar um pote de manteiga? Vou colocar um pote de manteiga. Vamos colocar. Aí depois da manteiga é o quê? Pães. Vamos colocar 3 pacotes de pães. 3 pacotes de pães. Vamos colocar. Nossa, 3 pacotes de pães. Aqui em casa não dava nem, porque a gente come igual umas capivara raivosa. 3 pacotes de pães não ia dar pra nada se fosse aqueles pães de forma, né? Mas tudo bem, eu não sei porque que eu tô contando da minha vida pra vocês também, né? Porque é um negócio muito. É se expor demais, né, prof? Você falar que na sua casa vocês comem tanto assim. Então continua aqui. Ai, deixa pra lá. Frios. Ahn, frios. Calma, deixa eu pensar. Eu vou colocar bandeja, né? Porque aqui, por exemplo, aqui na minha cidade a gente compra muita bandejinha. Então, eu vou colocar 2 bandejas de frios, tá? Porque vende naquelas bandejinhas assim de isopor ou aquelas bandejinhas de plástico. 2 bandejas de frios. 2 quilos de legumes. Eu tô colocando tudo 2 quilos de legumes, porque senão vocês vão comer demais. E não é pra ficar comendo demais, não, né? 2 quilos de legumes. Frutas. Frutas eu vou colocar 3 quilos de frutas. 3 quilos de frutas. Biscoitos. Biscoito eu vou colocar 5 pacotes de biscoitos. Pacotes. Tá vendo que eu coloquei tudo acima de 1? Tudo acima de 1, tá? Espera aí que agora eu vou organizar aqui. Espera aí. Colocar assim. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Acho que não vai dar para diminuir esse treco, não. Ai, gente. Deixa assim, tá? Dá para enxergar? Dá! Ó, vou até dar um zoom, ó, tá? Então, eu coloquei aqui 2 quilos de arroz. Ó, coloquei aqui 2 quilos de arroz. Espera aí. Aí.
Tem que aparecer o ponteiro rosa, senão eu não fico satisfeita. Ó, 2 quilos de arroz, esse aqui é a letra B, tá? Qual letra B que a gente está fazendo? Agora nem eu sei mais qual letra B que é que a gente está fazendo. A gente está fazendo essa letra B do número 5, tá? Então, é a letra B do número 5. É, nossa, o número 5 tá bem aqui no meu nariz. E eu tô perguntando qual que é. É a letra B do número 5. Aí a letra B do número 5 ficou assim, ó. Tem que colocar acima do número 1. Nossa, aqui eu coloquei um pote de manteiga. Não pode, tem que ser 2 potes de manteiga, porque tem que ser acima do número 1. Que bom que você tá aí para me avisar que eu fiz errado, né? 2 quilos de arroz, 2 pacotes de feijão. Então, a gente tem que acrescentar as palavras aqui, ó, na lista. Então, eu coloquei quilos, pacotes, potes, bandejas, tá? Coloquei quilo aqui de novo, beleza? Então, a gente fez essa listinha, só que dessa vez, ó, bem estruturada com as quantidades, tá? Agora eu vou diminuir o zoom. Não, não precisa diminuir o zoom, não. Vocês estão enxergando legal, né? Então tá. Então deixa assim que aí vocês vão ver bem grandão aí. Ó, considere esse. Não, peraí, eu tenho que ler o 6, né? Ah, gente, não era para fazer aquela lista. Era para fazer essa lista aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Era aquela mesma, ó. Letra B. Agora que é a letra C. Nossa, eu achei que eu tinha errado. Não, tá certo. Agora que é a letra C, ó. Então, esse daqui a gente já fez, ó. Quilo, pacote, pote, caixa. A letra B a gente já fez. Vamos para C, então. Nossa, tem hora que eu dou umas viajadas que eu confundo tudo. Considere esses nomes: suco, água, leite, produto de limpeza, guardanapo, verdura, papel higiênico, fio dental. Imagine que você tenha que fazer uma lista de compras com esses mesmos itens. Quais você escreveria no singular e quais você escreveria no plural e por quê? Aqui não vai ter uma resposta correta, tá? Por quê? O importante é você ter a clareza da variação, dos tipos, tá? Então, aqui não tem uma resposta correta. Aí você vai colocar o que que você colocaria no singular e o que que você colocaria no plural, tá? Por exemplo, você pode até fazer um Szinho e um Pzinho aqui na frente. Pelo menos se eu fosse a sua prof presencial, eu deixaria você fazer isso, tá? Eu não ia pedir para você escrever tudo aqui, não. Eu poderia simplesmente pedir para você colocar P de plural e S de singular. Então, por exemplo, eu vou querer só uma garrafa de suco. Então, você coloca o S aqui na frente. O suco seria no singular. Ou você escreve, né? Singular aqui na frente, plural, tá? Eu acho melhor você escrever. Não fica colocando só o símbolo P e S, não, porque vocês ainda estão no 6º ano, então vocês precisam escrever mesmo. Vocês precisam se matar de, entendeu? Precisa se matar mesmo de escrever, que vocês têm preguiça de escrever, né? Então escreve aqui, ó. Pode escrever aqui na frente. Eu tô falando que pode escrever na frente, mas eu nem sou sua prof presencial e eu tô falando que pode. Aí depois ela me xinga. Aí a sua prof presencial vai falar assim: aquela menina que tá ensinando vocês lá no online falou que é pra escrever na frente, mas não é pra escrever na frente, é pra escrever aqui embaixo. Mas ó, suco depende de cada aluno, cada um vai fazer o seu. Então, suco, eu colocaria no singular uma garrafa de suco. Água, uma garrafa de água, colocaria no singular também. Leite, uma garrafa de leite, 1 litro de leite, eu também colocaria no singular. Produtos de limpeza, eu já colocaria no plural, produtos de limpeza. Por quê, prof? Porque eu estou pensando na minha casa. Você tem que pensar na sua. Ai, prof, aqui em casa é todo mundo um bando de esfomeado, um bando de sedento. E se eu colocar suco no singular, aí o suco só vai dar para mim, prof. Porque aqui em casa a gente parece tudo que dormiu debaixo do balaio. Então o que que você faz? Coloca no plural aqui vários tipos de sucos, no plural, tá? Então, vocês vão fazendo a mesma coisa aqui, ó. Cada um vai fazer o seu. Aqui, por isso que aqui tá falando, ó, não. Ai, coisou. Peraí, deixa eu desnegociar aqui. Ó, por isso que aqui tá. Peraí, peraí. Ó, por isso que aqui tá falando, não há resposta certa. Cada um vai colocar o seu. Peraí. Gente, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje?
O que que está acontecendo hoje? Que eu estou apertando um monte de coisa aqui no meu teclado. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Mas entendeu? Entendemos! Então vamos para o próximo? Vamos! Agora a gente vamos para o 6. Nós vai, nós vem, nós volta. Então vamos lá para o 6, ó. Isso aqui vai ficar aqui, que é aquela respostinha que eu dei para vocês, que eu escrevi, ó. Aí vai ficar feio aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Reescreva no caderno as frases a seguir, empregando no plural substantivos em destaque. Ó, no interior ainda há casas com quintal e pomar. Você vai ter que reescrever. No interior ainda há casas com quintais e pomares. Você vai reescrever a frase toda no caderno, certo? Vai escrever a frase. Gente, mas cadê minha canetinha? Que a minha canetinha hoje, ela tá toda hora negociando aqui. E aí eu preciso ficar desnegociando o negócio que coisou. Vamos lá para o B. Minha mãe prefere que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Você vai reescrever a frase toda. Larga de ser preguiçoso, larga de ser preguiçosa. É para escrever a frase inteira, não é só para escrever igual tá aqui não, tá bom? Porque senão eu vou aí e eu vou pegar você, eu vou pegar a sua orelha, entendeu? E eu vou raspar na parede. Pronto, prof, acalmou? Acalmei. Agora eu acalmei. É porque eu não gosto de aluno preguiçoso. Agora eu acalmei. Pronto, vamos continuar. Então tá. Minha mãe prefere que eu coma mamão, melão e não apenas pão e pastel. Minha mãe prefere que eu coma mamões, melões, pães e pastéis. O nadador tem o nadador tem tó- o nadador tem o tórax bem desenvolvido, ó. Nadador e tórax. Então, o que que você vai escrever? Os nadadores têm os tórax bem desenvolvidos. Aqui, gente, o que está acontecendo hoje? Aqui, ó, nesse negócio aqui de nadador. Peraí. Não sei o que está acontecendo aqui, gente, que eu grifei e ele está desgrifando. Desgrifando, olha só. Aqui você vai precisar adaptar a frase, tá? Então você vai colocar: os nadadores têm os tórax bem desenvolvido, tá? D. Para entender a questão, era preciso ter noção de matemática. Então, para entender as questões, era preciso ter noções de matemática. Reescreva no caderno. Reescreva no caderno as frases a seguir, empregando no diminutivo e no plural os substantivos em destaque. Então, olha aqui. O pardal é um pássaro comum, mas bonitinho. Aqui você tem que colocar no diminutivo e no plural. O diminutivo de pardal é pardalzinho e o plural, pardaizinhos. Olha a diferença. Olha a diferença. O diminutivo é pardal. Quando eu mudar ele para o plural, ele vai passar a ser pardaizinhos, tá? Pardaizinhos, beleza? Beleza, prof. Olha só. Comprei um mamão bem verde. Comprei uns mamõezinhos bem verde. Adoro dormir em lençol de algodão. Na verdade, né? Comprei uns mamõezinhos bem verdes, né? Ê, prof, hein? Você também erra, né, prof? Gente, eu sou um ser humano. Tem hora que eu dou umas aí eu vou, né? Porque professor, gente, sabia que professor erra também? A gente fala errado e depois a gente fala, ó, falei errado, aí você vai e fala o certo, né? Adoro dormir em lençol de algodão. Adoro dormir em lençóizinhos de algodão. Seu coração é muito bondoso. Seus coraçõezinhos são muito bondosos. Por que que a gente está adaptando a frase? Porque sempre a gente precisa concordar o substantivo com o resto da frase, com o verbo, com tudo, tá, gente? Então vai ficar assim, ó. Seus coraçõezinhos são muito bondosos, certo? Tá. Então, agora vamos lá para o 8. Eu não sei nem qual página que eu tô, porque eu perco a noção do tempo quando eu tô dando aula. Peraí, deixa eu dar uma bisoiada onde eu tô.
142. Gente, eu perco demais a noção do tempo quando eu tô dando aula. Eu não sei nem, sei nem onde eu tô, qual página que eu tô, eu não sei nada. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos agora aqui, ó. Tente descobrir qual ou quais. Não, peraí. Leia estes substantivos: fazenda, mulher, forno, corpo, jogo, porta, barba, barca, rabo e fedor. Olha aqui. Tente descobrir qual ou quais desses substantivos aqui faz ou fazem o aumentativo com o sufixo aço ou com o sufixo a. Então, olha só. Aqui, ó, a gente tem jogo. Olha só, faz o aumentativo com o sufixo. O que que é sufixo? Sufixo é uma palavrinha que vem depois da palavra principal. Por exemplo, se eu falar jogo e depois eu falar jogaço, esse aço é o sufixo, ele veio depois da palavra jogo, tá? Então, o sufixo é o que vem depois da palavra principal. Então, olha só, jogo, eu posso falar jogaço, esse aço vem depois, tá? Jogo, jogaço. Posso falar mulher, mulheraça. Peraí, deixa eu coisar tudo aqui, aí eu te explico. Ó. Então, olha só, aumentativo. Quais desses aqui que eu posso fazer um aumentativo e para aumentar a palavra, eu vou usar o sufixo, ou seja, depois da palavra, no final da palavra, eu vou colocar aço ou eu vou colocar a letra A. Então, olha só, jogo, eu posso colocar jogaço, olha esse aço aqui no final. Então, se eu falei que foi um jogaço, tá no aumentativo. Mulher, mulheraça. Olha o A aqui no final. Sufixo é final da palavra. Eu modifiquei o final da palavra. Então, se eu falo que é uma mulheraça, quer dizer que está no aumentativo, né? Prof, mulheraça é uma pessoa gorda? Não. Mulheraça pode ser uma mulher muito bonita, pode ser uma mulher que tem uma índole, que tem um coração muito bom. Nossa, ela é uma mulheraça, né? Então, tá no aumentativo. Corpo, corpaço. Olha o aço aqui, ó. Quando eu coloco o corpo no aumentativo, eu estou usando o aço no final, ó, final, sufixo. Barca, barcaça, também no final, tá? Prof, mas aqui não, aqui tá aça no final e aqui tá falando que é para usar aço, mas é a mesma coisa, tá? Só trocou o A pelo O, mas é a mesma coisa, beleza? Ah, não dificulta a minha vida também não. Não dificulta as coisas também não, tá? Mas é isso aí, é a mesma coisa, tá? Ó, faz ou fazem o aumentativo com o sufixo ina. Sufixo é o que vem no final da palavra. Qual desses daqui que eu posso aumentar com ina? Fedor, fedentina. Ó, fedor, fedentina, né? Fedentina, prof, é quando aquele meu colega solta uma bufa no meio da aula de português. Tá, vamos continuar. Faz ou fazem o aumentativo com o sufixo alha. Forno, fornalha. Faz ou fazem o diminutivo. Presta atenção, criatura, agora já mudou, hein? Vocês têm uma mania de ler tudo. Começou com aumentativo, aí você vai lendo tudo aumentativo. Agora já mudou, presta atenção. Agora é diminutivo com o sufixo ola. Então, ó, fazenda, fazendola. Sim, eu posso falar fazendinha. Ah, é uma fazendinha. Mas a gente também usa essa expressão fazendola. Quer dizer, uma coisa pequenininha, uma fazendinha pequenininha, fazendola, tá? Eu sei que você nunca deve ter ouvido falar, mas a gente usa essa expressão também. Porta, portinhola, tá? É uma portinha pequenininha. Faz ou fazem o diminutivo com o sufixo ixo ou com a letra A. Então, ó, diminutivo, rabo, rabicho, barba, barbicha. Olha o A aqui no final, tá? Então, o que
O que que a gente viu aqui? A gente viu a palavra sufixo. Então, lembra, sufixo é o que vem no final da palavra. Por exemplo, aí, igual a gente falou, barba, barbicha. Então, a palavra barba está ali no meio e o que vem no final é o sufixo, tá? Depois vocês vão ver prefixo, que o prefixo já é o contrário, é o que vem antes da palavra. Por exemplo, analfabeto, aí vem antes da palavra, aí é prefixo. Mas aqui a gente viu o sufixo, então presta muita atenção para não confundir, hein, criatura, coisinha fofa da Gabi. Meu amor, minha vida, minha privada entupida. Agora vamos lá para. Peraí, eu não sei nem qual página que eu tô. Qual página que eu tô mesmo? Que eu acabei de olhar. A doida acabou de olhar e já esqueceu. 142. Tá, então vamos lá para 143, beleza? Beleza! A gente vamos, prof, para 143 agora? Sim! A gente vamos, né? A gente vamos. Ó, semântica e discurso. Leia o texto a seguir e faça as atividades. Eu não costumo ler o texto, né? Como eu já falei para vocês, para a aula não ficar muito longa, mas esse daqui também eu vou ler porque é bem rapidinho, ó. Da paginação. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, paginação, tá? Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco e suficientes claros nas páginas impressas para que as crianças possam enchê-los de desenhos, gatos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas, que passarão também a fazer parte dos poemas. Nossa Senhora, hein? Que é isso? É tanta coisa que as crianças vão desenhar lá, tá doido, hein? Tadinho do Bob Goods, hein? Que é isso, gente? Considerando. Peraí, deixa eu ver se vocês estão aí. Ó, considerando o contexto, reflita sobre o uso dos substantivos paginação no título do texto. Lembra que eu acabei de te mostrar essa palavrinha, né? Paginação. Agora eu vou ter que diminuir, gente. Eu sinto muito, mas eu vou ter que diminuir, porque senão vai ficar tudo coisado aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, tá? Sempre que, se você estiver assistindo essa aula no celular e você tiver com o celular em pé assim, ó, se você achar que tá pequeno, porque eu tenho dois monitores aqui, então eu tô te dando aula aqui, mas eu tô olhando no outro monitor para ver como que tá encaixadinho aí o texto na sua tela, para ver se não tá cortando, para ver se não tá pequeno demais ou se tá grande demais. Mas se você achar que tá muito pequenininho, você vira o celular para horizontal, tá? Aí vai aumentar mais as letras, tá? Então, porque às vezes eu tenho que dar zoom para mais e às vezes eu tenho que diminuir o zoom para menos, porque, né, senão corta a página, beleza? Tá. Considerando o contexto, reflita sobre o uso do substantivo paginação. A gente precisa pensar. Paginação? Por que não só página? Por que usou paginação no título do texto? Então, na letra A diz o seguinte: copie a resposta correta no caderno. Como é possível classificar esse substantivo? Como que eu vou classificar? Prof do céu, eu não estou sabendo nem mais meu nome, prof. Eu já estou assim com a minha cabeça fritando e você me faz uma pergunta dessa? Como que eu classifico o raio do substantivo? Eu lá vou saber, prof, como é que eu classifico. Calma. Criatura linda, coisinha fofa da Gabi, meu amor, minha vida, minha privada entupida. Olha só, esse substantivo é uma palavra derivada do verbo paginar. Vem cá comigo na minha tela. Prof do céu, o que que significa a palavra derivada? Que até hoje eu estou aqui no sexto ano e ninguém me contou desse babado. Não estou sabendo o que que é palavra derivada. Você pode me explicar? Posso, coisinha linda? Posso sim. Palavra derivada é uma palavra que se origina de uma palavra principal. Por exemplo, pedra. Pedra é uma palavra principal. Com a palavra pedra, eu posso fazer pedreira, posso fazer pedraria. Então, pedreira, pedraria é uma palavra derivada de pedra. Ela veio da palavra pedra. Então, paginar vem da palavra página, ou seja, é uma palavra derivada. Portanto, coisinha fofa, você vai marcar aqui, tá? Então, você vai fazer um X aqui, beleza? Tá. Qual é o significado da palavra paginação?
Se você precisar, você vai consultar um dicionário. Esqueceram de colocar aqui, né? Se você precisar, você pode ir lá no canal OLD consultar a sua linda, maravilhosa Prof. Gabi Castro, né? Então, você está aqui, já não esqueça também de se inscrever no canal, né? Para me ajudar, porque eu estou aqui te explicando o que é uma palavra derivada e você está aí e não se inscreveu no canal ainda, né? Então, não me deixa nervosa não e se inscreve logo no canal. Então tá, vamos voltar. Ó, então, o que acontece aqui? Essa palavra ela nomeia a ação de paginar, ou seja, de organizar os elementos que fazem parte das páginas, ou seja, a distribuição de texto verbal, de ilustrações, e também se refere à organização das sequências das páginas de uma publicação. Porque o que acontece? Quando a gente faz uma publicação de um artigo, de um poema, de um livro infantil, de um livro de receitas ou de qualquer outra coisa, a gente precisa fazer a paginação, a gente precisa fazer o que a gente chama de paginar a obra. E o que é paginar? É você organizar tudo, organizar a ordem das páginas, organizar o que vai ter em cada página, né? Você colocar ali, igual está falando, distribuir o texto, distribuir as ilustrações, as imagens. Então, todo esse trampo, sabe? Todo esse babado que a gente tem de ficar organizando tudo, essa trabalheira, esse trampo todo, a gente fala que a gente está fazendo o quê? Paginando a obra, enfim, paginando ali o trabalho, o livro ou wherever, o que quer que seja, beleza? Tá. Tá. Agora aqui no número 2. Ah, mais uma coisa para eu explicar para vocês. Eu adoro isso, ó. O eu lírico. Ih, prof, eu lírico. Já começou falando difícil? Calma, calma, calma. Já vou te explicar. O eu lírico do poema expressa uma opinião sobre como deve ser a paginação dos livros de poemas. Segundo ele, como devem ser as páginas desses livros. Ó, o eu lírico é a pessoa que está falando ali no poema. Tá? É a pessoa que está escrevendo, que está falando, que está conversando com você no poema, criatura. A pessoa que está conversando ali com você é o eu lírico. Aí, o que ele quer saber aqui? Como que devem ser as páginas desses livros segundo o eu lírico do poema, né? Então, ó, com margens largas e muitos espaços em branco. Por que, prof, que tem que ter espaço em branco? Porque, segundo o eu lírico, segundo ele, as crianças precisam desenhar nos espaços em branco, então precisa ter muita página em branco, tá? Mas quem perguntou? Não, ninguém. A letra A não está perguntando isso não, mas eu estou querendo te contar. Tá. Qual parece ser a finalidade dessa paginação? O que é finalidade, afinal de contas? Que tem aluno que até hoje não sabe o que significa isso. Finalidade é para que serve, tá? Então, qual parece ser a finalidade dessa paginação? Ou seja, para que serve essa paginação? É que o eu lírico considera importante garantir que haja espaço para desenhos feitos por crianças nos espaços em branco. Olha aí o que eu acabei de te contar sem você me perguntar. É isso aí. As crianças precisam desenhar no espaço em branco, por isso que tem que ter a finalidade dessa paginação. Qual paginação? Espaço em branco. Tá? Então, a letra B está fazendo uma pergunta sobre a resposta da A. Tá? Então, qual parece ser a finalidade dessa paginação? Qual paginação, prof? Espaço em branco. Para que serve o espaço em branco? É isso que a letra B está perguntando. Para que serve o espaço em branco? Aí eu te falei aquela hora. É para os desenhos infantis. Tá? Inclusive, você pode colocar assim, um espaço reservado para desenhos infantis. Tá? Você pode colocar assim como resumo de resposta. Releia esse trecho. Os livros de poemas devem ter suficientes claros nas páginas impressas, reticências, tá? Qual é o sentido da palavra claros no trecho e, se necessário, consulte o dicionário. Qual é o sentido? O sentido de espaço sem texto ou ilustração, ou seja, espaço em branco, tá? É esse o sentido. Agora, na letra B, no trecho, a palavra claros foi empregada como substantivo. Justifique essa afirmação. Essa palavra aqui, ela foi colocada como substantivo. Agora, você tem que explicar o porquê. Ela foi empregada como substantivo porque nomeia um referente.
Qual é esse referente? Espaços em branco nas páginas dos livros dos poemas, de poemas, tá? E a letra C vai ser uma resposta pessoal, porque está perguntando em que situações você costuma usar essa palavra no seu dia a dia? Qual palavra? Claros. Em que situação você usa a palavra claros no seu dia a dia? Vou te dar um exemplo. Ah, eu uso quando eu quero falar dos olhos de alguém. Fulaninha tem os olhos claros. Por exemplo, tá? Então você pode escrever isso como resposta. Ah, eu uso quando quero falar sobre os olhos de alguém, tá? Você também pode falar, prefiro os dias claros, por exemplo. Quando eu vou falar sobre os dias, eu gosto dos dias mais claros, não gosto dos dias chuvosos, tá? Você pode usar isso também como exemplo. 4. Nossa, eu já tô cansada. Eu ia até beber uma água agora. Eu não gosto de ficar bebendo água na frente de vocês, porque vocês ficam tudo assim me olhando com essas caras assim, né? Aí eu não falo, ah, não, vou fazer assim, eu tô com sede, peraí. Ah, deixa eu beber uma água, eu, hein? Vocês não bebem água, não, gente? Calma aí, ó, enquanto isso já vai se inscrevendo no canal. Ai, prof, você já falou isso toda hora, eu sei, mas eu vou falar de novo, só pra colocar os negocinhos aí na sua tela enquanto eu bebo água, entendeu? Pra você ficar me olhando beber água, aí você vai e olha aí o inscreva-se aí na sua tela, tá? Peraí. Peraí, criatura. Hein? Não esquece também de se tornar membro, tá, gente? Por quê, prof? Porque eu não vou colocar todo o livro disponível para todo mundo, tá? Esse livro aqui vai lá para a área de membros. Algumas páginas vão ficar disponíveis e outras não, tá? Outras vai para a área de membros, tá? Já bebi minha água, tá bom? Obrigada, vamos continuar. Nossa, prof, como você é doida, eu sei. Vamos continuar. Observe as palavras utilizadas pelo eu lírico para nomear os desenhos que as crianças fariam. Então, olha só. A que essas palavras se referem? Então, se refere a objetos, lugares, plantas e animais. Eu ia dar um zoom. Será que vai cortar na tela de vocês se eu der um zoom? Acho que não. Aí, ficou bom. Vamos para a letra B aqui? Então, vamos. Qual é a Qual é a classificação gramatical dessas palavras? Elas são substantivos simples e concretos. Gente, substantivos simples e substantivos concretos, se você tiver dúvida, você pode vir na lupa de pesquisa daqui do canal, porque aqui no canal tem um monte de aulas também, tá? Aulas que não são correções de livros didáticos. Então, ah, prof, você está explicando uma coisa aqui, mas eu não entendi isso aqui que você está explicando, esse negocinho aqui. Então, você vai lá e digita na barra de busca, na barra de pesquisa do canal, e aí lá tem um monte de aula, tá? Que não é correção, é aula mesmo de português. E se caso você vê que tem alguma coisa que você está com dúvida e eu ainda não expliquei aqui no canal, então, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Ai, prof, fala sobre substantivos concretos, substantivos abstratos, substantivos simples. Aí você escreve aqui para mim e eu vou montar uma aula todinha só para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Letra C. Deixa eu centralizar aqui. Levante hipóteses. Por que essas palavras estão flexionadas no plural? Então, olha só, elas estão no plural. Agora eu vou diminuir, senão vocês não vão enxergar aqui a resposta, tá? Porque foram utilizadas com sentido genérico, para fazer referência a todos e quaisquer desenhos que as crianças possam fazer. Beleza? Tá bom. Vamos lá para o 5. Ah, deixa eu diminuir de novo, senão não vai dar, não. Aí. Levando em consideração o contexto em que as palavras analisadas na questão anterior são empregadas no texto, discuta com os colegas e com o professor. Por que todas têm a mesma classificação gramatical? Então, elas têm a mesma classificação, gente, porque elas se referem a coisas que podem ser desenhadas. Então, elas são concretas, têm existência própria no mundo, tá? O substantivo concreto é aquele substantivo que você já sabe. Ele pode ser feito fisicamente. Você pode pegar e desenhar ali, tá?
Então, é uma coisa que existe. Você pode pegar o papel lá, pegar a caneta e desenhar, tá? Reflita. Aqui a gente vai ter duas respostas pessoais, tá? Olha só. Reflita sobre a possibilidade de desenhar em um livro de poemas. Que outras coisas as crianças poderiam desenhar além das mencionadas pelo lírico? Que ali ele colocou cavalo. Nossa, ele colocou uma porrada de coisa, né? Compartilhe sua opinião com os colegas e respeite a vez de cada um falar. Que outras coisas poderiam desenhar? Poderia desenhar, por exemplo, histórias em quadrinhos, poderia desenhar uma biblioteca cheia de livros, computadores, smartphones, Minecraft, pode desenhar Minecraft, não é mesmo, prof? É. Então aqui é uma resposta pessoal. Letra B. As possibilidades de desenhos comentadas no item A sinalizam que, em um livro de poemas, os espaços em brancos têm um sentido. Olha só, as possibilidades de desenhos comentadas sinaliza que em um livro de poema o espaço em branco tem um sentido. Explique. Gente, qual que é o sentido do espaço em branco? Fazer os desenhos para ilustrar o poema. Por exemplo, eu estou fazendo um poema. Estou fazendo um poema sobre amor, tá? Estou fazendo um poema sobre amor, sobre fraternidade entre pessoas. Então, o poema fala sobre amor para com as pessoas, ajudar as pessoas, quem tem fome na rua, levar sopa, cobertor para quem está passando frio agora nesse mês de julho, que a gente está quase tudo congelando aqui em Minas. Então, estou fazendo um poema sobre amor. Aí a pessoa vai e faz uma ilustração com o Endelvaldo lá do Minecraft. É Endelvaldo, Endel sei lá o que da quanta lá que meu filho assiste lá. Aí coloca um trem quadrado lá do lado, um trem quadrado lá, o Endelvaldo, Endel sei lá o que, do Minecraft. Ô, gente, o que isso aqui tem a ver com poema de amor? Pô, eu tô com amor para com o meu próximo. Ah, eu tô levando um cobertor pra ele que ele tá passando frio, lá no poema, né? Olha eu fazendo assim no poema, né? Escrito. Aí eu tô escrevendo um poema lá que eu tô levando cobertor pro meu irmão ali que tá passando frio, tô levando sopa porque é amor, é fraternidade. Tô fazendo um poema sobre amor e fraternidade, que eu tô ajudando os necessitados. Aí a pessoa vai e faz um desenho de um Minecraft. Tá certo isso, produção? Não tá, não. Não tá, não. Então, o que que são esses espaços em brancos aí? Para que vai servir esse espaço em branco? É para você ilustrar aquilo que você está falando no poema. Então, se eu estou ajudando pessoas lá no poema, né? Estou contando a história no poema, que eu estou ajudando a pessoa, levando cobertor, levando. Eu já ia falar canjica, que eu tô com vontade de comer canjica. Eu estou levando sopa para a pessoa e tudo. O que que eu vou desenhar lá no espaço em branco? Pô, eu vou desenhar o cobertor, a sopa, a pessoa deitada lá no chão no meio da rua, né? A pessoa, o mendigo lá deitado no meio da rua e tal, tá? Então, espaço em branco, ele serve para quê? Para ilustrar aquilo que eu estou falando no poema. Eu acho que isso é óbvio, né? Acho que eu não deveria nem explicar um negócio desse, que eu acho que qualquer bestão aí sabe disso, né? Então, tá bom. Então, olha só, aí tá falando, né? Em um livro de poemas, os espaços em branco têm um sentido. Qual o sentido? O sentido de ilustrar. Aí você vai escrever o sentido de ilustrar, né? Em forma de imagem ali, ilustrar o que está sendo dito no poema. Beleza? Deixa eu ver. Nossa, já tem 1 hora de aula? Vocês estão aqui comigo até agora? Mentira! Vocês estão aqui comigo até agora. 1 hora de aula e vocês estão aqui comigo até agora? Ah, não acredito! Que coisa linda, gente! Vocês me amam demais, né? Não, prof, a gente só queremos ver a matéria mesmo e sair fora. Nossa, gente, que horror. Ah, não, só quero gente que gosta de mim aqui no canal, hein? Pode escrever aqui para mim nos comentários, porque se não gostar de mim, aí não. Aí não dá, né, gente? Então vamos, né? Sem brincadeira. Agora vamos lá. Divisão silábica. Releia a seguir alguns trechos da história em quadrinhos, em estudo nesse capítulo, e responda as questões 1 e 2. Aqui eu já não vou ler, não, tá? Eu já li muito texto e já tem 1 hora de aula, então aqui eu vou pular a leitura. Mas aí, olha só.
Observe que certas palavras foram escritas com hífen em alguns dos balões da história em quadrinhos. Essas palavras sempre são escritas com hífen? Como são registradas no dicionário essas palavras? Então, olha só. Não, não, são sempre escritas com hífen. Não são sempre escritas com hífen. Nos dicionários são registradas assim: interessado, atendimento, orientado, especialista e coelhada, tá? Nem sempre elas são escritas com hífen. Aliás, nem sempre não, elas não são escritas com hífen. Agora, no número 2, eu estou preocupada se vocês estão enxergando. Acho que eu vou dar um zoom aqui agora, para ver se vai ficar bom. Não, cortou. Então, volta. Volta. Levante hipóteses. Por que elas foram grafadas? Prof, o que é grafadas? É escritas, tá? Por que elas foram escritas dessa forma na história em quadrinhos? Porque elas não couberam na largura dos espaços disponíveis. Você sabe que. Agora eu vou dar um zoom bem. Nossa, gente, é um zoom, né, Gabi? É um zoom, né, sua louca? É um zoom, não é para diminuir o treco aqui. Eu vou dar um zoom bem, bem grandão. Ó, a palavra atendimento, ela tem que caber dentro desse quadrinho aqui, não tem? Tem, prof. Mas ela coube? Não, prof. Então, o que eu preciso fazer? Colocar o hífen e dividir a palavra. Como que a gente divide a palavra? Separando sílabas. É por isso que quando você estava lá no terceiro ano, lá no quarto ano, no segundo aninho, você começou a aprender divisão silábica. Você começou a separar sílabas. Você aprendeu a separar sílabas à toa? Não. Você aprendeu a separar sílabas para que quando acontecer isso aqui, ó, do negócio não caber, da palavra não caber toda dentro de um certo espaço, você saber exatamente aonde você vai colocar o hífen. Aonde não, onde, né? Olha eu falando errado a língua portuguesa. Você saber exatamente onde você vai colocar o hífen, tá? Se eu colocasse esse hífen aqui, ó, depois da letra E, ia ficar errado. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente tem que saber exatamente onde vai colocar o hífen. Então, é por isso que o hífen foi colocado aqui. Essa palavra ela não é escrita com hífen, mas ela teve a necessidade de ser escrita assim, para poder caber dentro do espaço. Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas é bom explicar porque sempre tem uns desavisados, né? Eu tenho certeza que tem gente lá na sua sala, lá na sua turma, eu tenho certeza que tem gente na sua turma que não sabe escrever nem o próprio nome. Pode falar. Não escreve o nome da pessoa aqui, senão você vai caguetar ela, você vai zoar ela aqui no canal. Não é pra zoar os outros, tá, gente? Mas assim, mas que tem. Fala a verdade. Fala a verdade. Tem gente assim na sua sala que eu sei. Vamos lá. Leia este poema de Elias José. Não, a gente não vai ler não, que já tem 1 hora de aula, nós estamos com pressa. Se não, prof, a gente vamos ficar aqui até amanhã. Pois é. Então vamos logo pro assunto, né? Qual que é o assunto do poema? É a palavra zigue-zague. Esse é o assunto do poema. Inclusive, eu gosto de poemas assim, que tem esses desenhão doidão assim, ó. Vu, vu, vu. Eu gosto, acho bem interessante. O poema explica a palavra zigue-zague da mesma maneira que um dicionário? Explique. O dicionário, ele trabalha com verbetes, e aqui a gente não tem um verbete. Aqui a gente tem um poema que está explicando a palavra zigue-zague, mas nem de longe se compara com o dicionário, tá? Então, ó, aqui, ó, não. O poema, aí você vai colocar o que está grifado, tá? Então, ó, não. O poema brinca com os sentidos da palavra. Não usa uma linguagem objetiva para definir acepções, tá? Então, não usa uma linguagem objetiva para definir essa palavra, tá? Então, ele brinca com os sentidos da palavra. Ele explica igual a Prof. Gabi explica as coisas, sabe? Meio que na brincadeira, tá? Então, não é um significado oficial. Aonde que eu encontro o significado oficial de uma palavra? Prof, você já está careca de saber que é no dicionário, né? Além de dispor os versos de um modo especial, o poema apresenta a palavra separada em sílabas e cada sílaba formando um verso.
Então, olha só, o que o poeta quis indicar com isso? Aqui, ó, ele quis indicar visualmente o significado da palavra zigue-zague, desenho ou movimento contínuo em forma de Z com os movimentos de uma cobra. Na sua opinião, por que não foi usado o hífen na separação das sílabas? Então, olha só, a disposição das sílabas, nesse caso aí, é uma brincadeira e é um recurso poético. Não se trata de a palavra inteira não caber na largura do papel da linha, tá? Então, aqui, não é porque a palavra não coube na largura do papel, é porque foi feito assim de propósito para fazer aquele desenho doidão lá, tá? Então, por isso que foi escrito assim. Ai, gente, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir fazer até a 150. Será que eu chego? Não. Eu acho que eu não chego lá, não, hein? Eu acho que eu não chego lá, não. Não tô nem vendo like, não tô nem vendo nada. Você não deixou nem seu like, não deixou nada. Ah, que trem mais esquisito. Você chega aqui no canal, não deixa like, não deixa comentário pra mim. Ah, não, gente. Assim eu não gosto. Ó, separam-se em sílabas. Aí aqui, ó, eu não vou explicar muito isso aqui não para a gente não perder tempo, tá? Mas aqui a gente tem uma explicação da separação das sílabas e aqui é onde a gente nunca separa as sílabas. Prof, o que que são esses dois negocinho aqui? São duas tabelas de regras gramaticais. Essas regras gramaticais você precisa saber. Por quê, prof? Porque senão, meu amor, minha vida, minha privada entupida, você vai se ferrar na prova, no exercício, no trabalho. Até coisei meu microfone. Você precisa saber isso daqui, sem brincadeira. As regras, depois vocês vão ter que ler. Eu não vou dizer para você decorar, não, mas você tem que manjar um pouco disso sim, tá? Na verdade, você tinha que decorar sim, mas tudo bem. Como eu sei que vocês não gostam de decorar, pelo menos depois dá uma lida nisso aqui. Eu sei que isso daqui é chato, tá? Eu sei que é chato, mas é necessário, tá? Mas eu não vou explicar isso aqui agora não, porque são regras gramaticais, mas é importante você saber. Isso aqui cai em prova. Prof, como é que você sabe disso se você não é a minha prof presencial? Eu sei disso, meu amor, porque eu já dei aula presencial anos e mais anos da minha vida, tá? Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho experiência com isso daqui cai em prova. Nossa, falei demais. Leia esta tira de Fernando Gonçalves e faça as atividades propostas. Ó, deixa eu aumentar, que aqui eu consigo. Aqui eu consigo aumentar, que eu sei que não vai bugar, não. Eu sei que vai ficar da hora aqui, ó. Ah, não, ainda assim cortou. Ah, que saco. Ah, então deixa assim. Deixa assim. Ó, no primeiro quadrinho da tira, a palavra incríveis aparece dividida em sílabas. Que efeito resulta essa divisão? Olha só. Aqui a palavra incríveis aparece dividida em sílabas. Isso aqui é para realçar a perícia da personagem em fazer penteados com uso de fixador, tá? Ó, ela tá falando aqui, ó, incríveis, sabe? É igual quando você vai dar ênfase, você vai realçar, ó, realçar, dar ênfase, destacar, tá? Quando a gente escreve assim, ó, é porque a gente está querendo destacar, a gente está querendo realçar alguma coisa. É igual quando, por exemplo, você está lá na sala de aula e a sua turma está tocando fogo no parquinho. Aí a sua professora vira e fala, a sua prof presencial vira e fala: Parar de falar. Aí ela fala assim: cala boca. Quando ela fala assim, separando sílabas, é porque ela está fazendo o quê? Ela está destacando, que é para você fechar essa matraca sua, que você só fala na sala de aula, você não cala a boca. Entendeu? Então, para que serve o hífen nesse caso? Nesse caso, o hífen serve para. É porque faltou espaço ali na página, prof? Faltou espaço para escrever tudo e aí teve que colocar o hífen e escrever embaixo? Não. É para destacar a palavra. Ali, ó, ela está falando que ela consegue fazer penteados incríveis.
incríveis. Entendeu? Entendemos! A gente entendemos tudo! Então tá bom, vamos pro B. Que outra palavra na tirinha foi grafada com divisão silábica? E por que que isso acontece? É a palavra É a palavra mega fácil no segundo quadrinho, porque ela não coube toda na largura do balão da tela. Agora sim. Ai, cadê a câmera? Tá aqui. Tem hora que eu tenho tanto monitor aqui na minha frente, gente, que eu fico assim, fico sem saber para onde eu olho. Agora sim, agora esse mega fácil aqui, ele foi escrito assim, por quê? Porque ele não coube todo na largura do balão, então ele teve que vir aqui para baixo, tá? No segundo quadrinho, a tirinha faz uma brincadeira com um conhecido conto maravilhoso. Converse com a turma. Qual é esse conto e que elementos do quadrinho dão essa ideia? Tá? Então, ó, trata-se do conto Rapunzel, pois há a longa trança da menina que da torre de um castelo jogou sua longa trança pela janela para servir de escada ao príncipe que está ao lado de fora do castelo. Letra B. Cada personagem interpreta o efeito do fixador na trança de modo diferente, gerando humor. Explique essa afirmativa. Então, vamos aqui em cima, que o negocinho tá aqui. Opa, tá aqui, peraí. Centraliza, né, Gabi? Centraliza, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar, que aqui eu sei que não vai cortar. Não é possível que vai cortar. Aí, não cortou, não. Então, olha só. O príncipe destaca o aspecto positivo do efeito do fixador. Ponto de vista de quem deseja subir pela trança, pois ele facilita essa ação. E Rapunzel ressalta o aspecto negativo, pois estragou o cabelo dela. É, acabou com o cabelo da menina. Oh, meu Deus, não é de rir, não. Vai. Vamos pro próximo aqui. Vamos diminuir aqui. O diálogo. Deixa eu fazer assim para ficar bem bonito. O diálogo entre os personagens é o esperado no conto maravilhoso? E a linguagem usada por eles? Explique. Então, olha só, ele não é o esperado, tá? Agora eu vou dar um zoom de novo para ficar melhor. Ó, não é o esperado, pois os personagens não parecem se preocupar com a libertação de Rapunzel, e sim com questões que não são importantes na história. Então, a facilidade para subir pela trança, a beleza do cabelo. A linguagem também não é a esperada, pois na tira é bem formal, tem gírias, o que não costuma acontecer em um conto maravilhoso, né? Porque num conto maravilhoso não tem gírias, né? Né, cara? Fala sério, cara. Então vamos lá. Tinha um humorista que falava assim: pô, cara, fala sério, cara. Que é isso, cara? Acho que era o Gil Brother, né, que falava assim. Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele morreu, acho que ele bateu as botas, tadinho. Produção de texto, ó. Ai, eu amo Turma da Mônica. Nossa, gente, eu assisto Turma da Mônica com as crianças, né? Mas tem hora que eu assisto sozinha também, porque eu falo, ai, daí que eu sou adulta, peraí que apareceu um negócio aqui na minha tela. Aí voltou. Pra vocês não estão vendo, não, mas de vez em quando aparece umas notificações aqui na minha tela que me mata de raiva. Mas tudo bem. Ó, histórias em quadrinhos é o que a gente chama de HQ, né? Então, olha só, nas histórias em quadrinhos, conforme observamos, geralmente estão associadas à linguagem verbal e à linguagem visual. A linguagem verbal costuma ser empregada no título, nos balões, nas legendas ou nos letreiros, nas onomatopeias, nas interjeições. Prof, o que é onomatopeia? O que é interjeições? Já tem tudo isso explicado no canal. Digita lá na lupa de pesquisa do canal, porque tem aula só sobre isso, tá? Mas eu vou dar umas explicaçõezinhas para vocês aqui sobre a questão da linguagem, tá? Ó, daqui a pouco eu vou explicar sobre a linguagem. Linguagem visual, linguagem verbal. Olha só, compare os balões presentes nos quadrinhos a seguir da história que você leu nesse capítulo. Então, aqui, ó, a gente tem a Mônica com Cebolinha conversando. E aqui a gente tem esses negocinho esquisito conversando, tá?
Qual é a diferença entre os balões do quadrinho da esquerda e o da direita? Então, qual que é a diferença? Presta bem atenção, ó. Aqui eu tenho um balãozinho bem redondinho, bonitinho, tudo organizadinho. E aqui esse balão tá igual um slime, tá igual uma gelatina, todo tremido, né? Então, olha só, qual que é a diferença? Vou dar um zoom para você ver a resposta. Porque eu sou boazinha, hoje eu tô boazinha. Então, olha só. Os balões do quadrinho da esquerda são mais arredondados e o do quadrinho da direita é mais tremido, que foi o que eu acabei de te falar. Essa é a diferença. Um tá todo arredondado e o outro tá todo negociado. Tá todo esquisitão, tá todo tremidão ali. Por que você acha que há essa diferença entre os balões? Ah, prof, eu sei lá. Não, gente. Por que que há essa diferença? Muito fácil. Porque os balões arredondados são de fala normal, ao passo que o balão tremido é um balão de grito. Entendeu? Então, ó, aqui você pode ver que a Mônica tá conversando de boaça com o Cebolinha. De boaça. Olha lá. Os dois estão batendo mó papo. Adolescente, Cebolinha. Ele quer dizer rapazinho. Tá super de boa. Agora aqui, meu amor, o bicho tá pegando. Simbora, a turma é fria! Então aqui eles estão gritando. Então, o balão passa a mensagem pra gente. Não é só o texto que está escrito dentro do balão. O próprio formato do balão já passa uma mensagem pra gente, tá? Que aqui o bicho tá pegando. Beleza? Beleza, prof. E agora, o que que a gente vamos fazer? A gente vamos para o C. Identifique na história outro balão que também seja tremido, como o das bactérias e dos vírus. Então, há o balão inicial e o balão em que Cebolinha diz mentira, tá? Beleza. Ó, vamos pro 2 aqui. Deixa eu aumentar. Não, acho que tá bom. Peraí. Eu fico preocupada com o outro monitor ali. Ó, observe agora os quadrinhos a seguir. Letra A. O que a palavra ai expressa nessa situação? A palavra expressa dor, pois o cascão está todo esfolado e machucado no rosto. Eu acho que isso daí não precisa nem explicar, né? Vamos para a letra B, pelo amor de Deus. E o que as palavras representam nessa situação? Cara, essa palavra aqui tá dando para ver claramente que é o barulho da escova com a qual a Mônica está escovando os dentes. Então, vocês percebem que aqui, ó, tá? É o barulho da escova. E eu não sei nem mais aonde eu tô, qual página que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui, qual é o meu nome, qual é o meu RG, qual é o meu CPF, 146. Então agora eu vou lá para 147. Nossa, eu acho que hoje eu vou bater o recorde de gravação, porque eu cismei que eu quero fazer até 150 e a gente já tem 1h22 de aula. Vocês estão me aguentando muito tempo hoje, vocês estão de parabéns, né? Que a gente já tem bastante tempo de aula aqui já. Vamos lá. Vamos lá, porque eu não paro. Observe agora esse outro quadrinho da história. Ó, o Estatuto garante todas as condições para que nós, crianças, tenhamos um nascimento e um desenvolvimento sadios. O texto verbal está no canto superior esquerdo. Ele é chamado de legenda. Nesse quadrinho, quem está falando? É um narrador desconhecido ou é um personagem da história? Gente, aqui eu tenho uma legenda. Alguém está aqui dentro da barriga da mamãe e esse alguém é uma criança. Tem uma criança. Como que eu sei, prof? Porque está falando nós crianças. O Estatuto garante todas as condições para que nós crianças tenhamos um nascimento e desenvolvimento sadios. Então, nós crianças quer dizer que tem uma criança falando aqui. Se esse aqui é um adulto e essa aqui é uma adulta, onde que está a criança, criatura? Na barriga da mãe. Se você acompanha a Turma da Mônica, você vai perceber que esses são os pais do Franjinha. Então,
Se esses são os pais do Franjinha, eu posso deduzir que quem está aqui dentro da barriga da mamãe é o Franjinha. Ai, prof, mas ele pode ter um irmão que o Maurício de Souza. Ah, não, gente, não complica a vida, não. É o Franjinha. O Maurício de Souza não falou que o Franjinha tem 50 milhões de irmãos, que o Franjinha tem outro irmão. Então, a criança que está na barriga da mãe do Franjinha é o Franjinha, é o próprio Franjinha. Para de ficar inventando. Ah, é porque ele poderia ter um irmão. Não, ele não pode, ele não tem. Então, quem está falando é o Franjinha, que continua falando sobre o ECA para os colegas. ECA, prof, o que é ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as leis que protegem a criança e o adolescente. Aqui, eu vou pular esse tanto de trem que está aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje, tá? Então, vamos direto para cá. Olha só, observe a expressão dos personagens e levante hipóteses. O que o lagarto menor parece estar sentindo? Olha só, preciso me controlar na hora de mostrar a língua. Olha a expressão dele, gente. Ó, gotinhas de suor, olho arregalado e ele tá com uma cara de. Então, olha só, o lagarto menor parece demonstrar medo do lagarto maior pelas expressões deles e pelas gotículas de suor que parecem verter do menor. Por quê? Porque lagarto não fica mostrando a língua toda hora, né? Ele acabou mostrando a língua pro lagarto maior, né? E aí o lagarto maior não gostou. Olha a cara dele, de eu vou te pegar e vou te raspar a tua cara no asfalto, né? Então, olha só. Observe a expressão. Ah, não, já li isso, que doida. Observe o balão e responda: o que o lagarto menor está fazendo? Então, o lagarto está com a boca semi-fechada, olhando atentamente para o lagarto maior e pensando. O balão com linhas curvas e a ponta formada por círculos indica que se trata de um pensamento. Ah, não, gente, isso daqui eu acho que todo mundo já sabe. Você, não é possível que você não lê história em quadrinho, né? Ah, é porque vocês são uma geração Nutella, vocês são uma geração que fica só agarrada assim na tela do celular o tempo todo. Na minha época a gente lia muita história em quadrinho, então a gente já sabia disso tudo. Mas para quem não sabe, esse balão todo cheio de curvinha que parece uma nuvem de algodãozinho, com esses negocinho tudo aqui, esse formato de balão que a gente viu agora há pouco, um balão todo redondinho, todo redondinho. Esse daqui não é todo redondinho, ele é todo, ó, em formato de nuvem. Sempre que você vê um balão assim, é um balão de pensamento, tá? Então, o formato dos balões nos HQs, nas histórias em quadrinho, nos contam o que está rolando na cena. Nessa cena, o que está rolando aqui de babado é que esse cara aqui, ele está pensando, como que você sabe disso, prof? Pelo formato do balão, tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá para o próximo. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá para a próxima página. Então, qual página que eu fiz agora que eu não tô nem sabendo? 147. Tá, tô chegando na 150, hein? Eu tô chegando. Ó, balão pensamento e balão imagem. Ó, acabei de te falar isso, ó. O cara aqui, ó. O cara, ele tá pensando numa bike. Por quê, prof? Por causa do formato do balão, tá? Então, beleza. O personagem caminha pensativo. Que elemento não verbal confirma tal afirmação? E ele pensa no quê? Então, qual o elemento não verbal? Ou seja, qual é o símbolo? Qual é a imagem que confirma que o cara está pensando? É a forma do balão que eu acabei de te falar, construído como se fosse uma nuvem, que eu também já te expliquei isso, e círculos que ligam o balão ao personagem são marcas visíveis que revelam que ele está pensando. Por estar dentro do balão, uma bicicleta é o objeto de pensamento dele. Então, como que eu sei no que ele está pensando? Na bike. Por quê? Porque a bike está dentro do balão. Prof, e se a bike estivesse fora do balão? Aí ele não está pensando na bike, tá? É isso aí, é simples assim. Agora, balão uníssono. Muito interessante, ó. O balão uníssono, nesse caso aqui, o que que é uníssono? É quando junta, une, ó, uníssono, une.
Olha só, esses dois aqui estão juntos, né? E esse aqui, esse balão é um só, mas tem duas setinhas, né? Que também está indicando que esses dois estão falando ao mesmo tempo em um único balão. Então, também uniu as frases aqui. Ó, esse aqui, ó, uma seta para cá, uma seta para cá e uma seta para cá. Então, balão uníssono, ó, vamos costurar o vestido da Cinderela. Tá me indicando que esses três carinhas aqui falaram essa frase ao mesmo tempo. Para eu não precisar desenhar três balões iguaizinhos, um para cada um, eu desenho apenas um balão e coloco três setinhas para indicar que os três falaram ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece aqui. Rápido! Precisamos ajudar a Cinderela. Então, tem uma seta para cá e tem outra seta para cá. Então, se tem essa. Deixa eu aumentar aqui, que às vezes vocês não estão enxergando direito. Ó. Então, o que, que eu estou falando aqui? Ó? Tem uma seta para cá e tem outra seta para cá. Então, está indicando que os dois estão falando ao mesmo tempo. Olha as duas setinhas aqui. Para eu não precisar ficar desenhando dois balões, eu desenho só um e coloco duas setinhas, tá? Aí, então, é o balão uníssono. Agora, olha só. Aumenta um pouco aqui, né, Gabi? Ó. Há uma divergência de opinião entre Níquel Náusea e os demais ratos dos quadrinhos. Comprove essa afirmação a partir de elementos verbais e não verbais da tira. Então, olha só, aqui é mais do que uma resposta, é um testamento, gente, é praticamente um pergaminho, tá? Eu sei que tá uma resposta grande, mas é porque essa resposta precisa ser muito bem explicada no seu caderno. Então, olha só, o grupo formado pelos ratos que querem ajudar a Cinderela expressa essa vontade verbalmente e em uníssono. O que que é em uníssono? Todos os três falando ao mesmo tempo, tá? Peraí que eu vou tossir. Ou seja, falam a mesma coisa ao mesmo tempo. O balão tem duas pontas, tudo que eu te expliquei está escrito aqui, tá? Indicando que o que é expresso nele representa a fala igual de ambos os personagens ao mesmo tempo. Então, tem duas setas para falar que os dois estão falando ao mesmo tempo. Todos parecem animados com a ação, chegando a cantar e a cobrar a participação de Níquel no coro. Ele, por sua vez, né, o Níquel, diz claramente que não quer, não deseja participar da costura, embora, no último quadrinho, ele esteja costurando, mesmo que a contragosto, como revela a sua expressão facial, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Gente, agora eu vou ter que beber uma aguinha, peraí. Porque a minha garganta. Peraí. Ai, eu preciso hidratar a garganta, gente, porque olha só, 1h31. 1h31 para a gente fazer 10 páginas. Por que que demora tanto, prof? Se são só 10 páginas? É porque, como você pode perceber, né? Como você pôde perceber, eu explico e explico muito, né? Explico muito, então aí a gente fica aqui muito tempo. Agora, balão transmissão. Olha aqui. No primeiro quadrinho, o personagem valoriza o fato de seu celular ser moderno, de última geração. A fala transmitida por meio do aparelho e a onomatopeia final fazem uma crítica a essa valorização. O que é criticado? Explique. Olha só, aqui o cara está se achando. Olha, galera, dei uma sacada no meu smartphone de última geração, achando que é a última bolacha do pacote, né? Esse aparelho ficará automaticamente ultrapassado em 10 segundos. Nossa, isso acontece muito. Você compra um celular, daqui 2 dias já tem outro melhor, né? Mas percebe que, olha só, como que tá aqui, ó, o balão? O balão ele tá desenhado de uma forma que é como se fosse assim uma transmissão de sinal, tá? Por isso que chama balão transmissão. Ó, ele tá todo cheio de zigue-zaguezinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o balão transmissão. Então, ó, de novo, ó.
Olha o formato dele, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puf! Já estragou, já tem outro melhor, né? Então, olha só, formato do balão. Porque aqui é o balão transmissão. Tá envolvendo tecnologia quando a gente coloca esse balãozinho aqui. Aí, então, o que que a gente precisa entender, né? A fala transmitida por meio do aparelho e a onomatopeia final fazem uma crítica. Ah, o que que é a onomatopeia final? Ó, onomatopeia final. Prof, o que que é isso? A onomatopeia é esse puff que está aparecendo aqui. Então, quando a gente quer fazer sons, né? Quando a gente. Cadê meu negocinho rosa? Ah, apareceu. Quando a gente quer fazer sons, por exemplo, como que faz? É, Ding dong. Eu estava pensando, como que faz a campainha? Ding dong. Quando a gente faz ding dong, isso é uma onomatopeia, é um som para eu te contar que eu estou tocando a campainha, tá? Tá chovendo. Lá na história em quadrinhos tá chovendo. Aí aparece plim, plim, plim. Quando aparece a palavra plim, tá indicando uma onomatopeia, um som de gota caindo. Então, onomatopeia é isso aqui. Então, olha só, a fala transmitida por meio do aparelho, que é essa fala aqui, né? Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E a onomatopeia final, puff, fazem uma crítica a essa valorização. O que que é criticado aqui? Está muito simples, né? É que critica-se o fato de que os aparelhos eletrônicos, como celulares, ficam obsoletos. Eu já vou te explicar o que que é isso muito rapidamente. O que indica que são feitos para serem descartados em curto período e serem substituídos, estimulando-se o consumo. O que que é um treco obsoleto? É um treco ultrapassado, né? Antigamente, eu ganhei o meu primeiro celular. Aliás, eu nem ganhei, eu juntei a minha mesada e eu mesma comprei. E daí eu ganhei o meu primeiro celular com 13 anos, eu comprei, né, com 13 anos de idade. Lá na minha época, era assim, era aqueles tijolão, eu tô falando minha idade, né? Mas era aqueles tijolão Nokia, sabe? Que o celular bem pesado, do tamanho de controle remoto, assim, com uma anteninha, um trem grande, pesado, sabe? E, nossa, a gente ficava anos com ele até trocar, assim, por outro, né? Porque antigamente as coisas duravam muito. Hoje em dia, o que que é criticado aqui nessa história em quadrinho? É criticado o fato de que você compra, por exemplo, um celular, um tablet, um computador, você compra até um liquidificador. Gente, até liquidificador meu aqui em casa eu já troquei várias vezes. Por quê? Porque estraga muito fácil e fica obsoleto. Ou seja, além de estragar fácil, que foi o que aconteceu ali no último quadrinho, fez puff, estragou. Saiu até fumaça ali, ó, no último quadrinho, ó. Saiu até fumaça, ó. Além de estragar muito fácil, o que que acontece também? Ele fica obsoleto. O que que é obsoleto? Fica ultrapassado. Tipo, gente, eu tô na academia fazendo bike, né, esses dias. Aí eu tô lá fazendo bike lá na academia e a bike, eles trocaram de bike e colocou uma bike lá com espelhamento, com tela, sabe, touchscreen, uns negócios assim. E aí eu fui espelhar o meu celular para ir assistindo as coisas enquanto eu tô lá pedalando. E simplesmente o meu celular não espelhou. Por quê? Porque ele está obsoleto, ele está ultrapassado. Por quê? Porque eu comprei ele outro dia, mas já saiu outro melhor ainda. Então, o meu, assim, ele espelha em alguns lugares, mas não é em todos os lugares, não é em todos os dispositivos. E na danada da bike ele não espelhou, tá? Então é isso que significa a palavra obsoleto e é isso que está sendo criticado aqui nesse balão transmissão. Está sendo criticado o fato de que estraga rápido e de que fica ultrapassado rápido demais, beleza? Tá. Balão cochicho. O balão cochicho é esse aqui que vocês estão vendo. Ele tem esse formato aqui, tá? Ó, o ser humano presente na tira pede ajuda em voz baixa. Que elementos verbal e não verbal justifica essa forma de expressão? Então, olha só. O homem chama os seres com quem divide a sala de briguentos.
Deixa só eu dar um zoom aqui para você não falar que eu não te ajudo em nada. Então, ó, o homem chama os seres com quem divide a sala de briguentos, o que, se fosse ouvido por eles, poderia gerar uma desavença. Além disso, a expressão facial deles revela que não são amistosos, ok? Beleza? Ó, então aqui, ó, tá muito fácil. Aqui não tem muito o que explicar. Quando eu já vou passando para o outro assim, gente, é porque não tem muito o que explicar. Ah, eu adoro quando o Cebolinha grita desse jeito. Porque olha só, pra mim chega! Cebolinha é um personagem que se caracteriza por não conseguir emitir o som da letra R. Olha só, ele não fala pra mim chega, ele fala pra mim chega. Então, olha só, o que a fala dele e a sua expressão facial indicam? Olha só, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal revela que Cebolinha está irritado e que ele não deseja que algo continue a acontecer. Prof, me mostra onde está a linguagem verbal. Aqui. Por quê? Porque tem palavras, tem texto. E a linguagem não verbal, prof, aqui é a própria imagem dele, tá? É a imagem propriamente dita. Então, quando a gente tem só a imagem, é uma linguagem não verbal. Quando a gente tem texto, é uma linguagem verbal, tá? E se a gente juntar os dois, a gente tem uma linguagem mista, mas eu não vou entrar nisso agora não, para sua cabeça não explodir igual o celular que a gente viu ali. Deixa eu ver se eu vou para a página 150. Acho que sim. Deixa eu ver o que, que vai ter aqui na página 150 para eu lembrar o que, que tem aqui, porque eu não lembro. Ah, tá. Isso daqui a gente vai finalizar na página 150, mas eu vou te falar. É o seguinte. Mas isso aqui você vai fazer com a sua prof presencial, tá? Aqui a gente tem história em quadrinhos. Então, ao final dessa unidade e intervalo, você vai participar do evento Quadrinhos, eu também faço, tá? Então, vai ser um evento que você pode fazer com a sua prof presencial na sua escola, tá? Aí aqui, ó, tem alguns trechos que vocês vão precisar ler, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa na biblioteca da escola ou na internet para saber mais dos direitos das crianças, tá? Então você pode, aqui tem, ó, os sites que você pode pesquisar na net. Aqui você também tem falando, né, sobre os direitos das crianças da Ruth Rocha. Então você também pode colocar lá a Ruth Rocha no Google para você pesquisar sobre isso, tá? Prof, você não vai fazer a pesquisa com a gente? Não, porque eu sou sua prof online. Você vai ter que fazer isso na sua escola com a sua prof presencial, tudo bem? Ufa! Gente, eu tô cansada, olha só, 1h41 de aula sem parar. Então, o que que você tem que fazer agora? Tem que ser membro do canal para você conseguir ter todo o conteúdo desbloqueado, inteirinho para você. Então, lá dentro da área de membros, você consegue ver todas as páginas, todos os livros, tudo bonitinho lá, tá? Então, não esquece de se tornar membro. E agora, o que que você vai fazer? A gente já terminou a aula? Então, beleza, você vai lá no LD de matemática, então você vai clicar no link que está aqui embaixo, e aí você vai ser direcionado lá para o LD de matemática para você estudar comigo lá também. Tudo bem? Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá. Tchau.